Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Então, vamos em uma aula remota aqui. O tema de hoje é o gênero textual poesia. E antes de eu colocar aqui a poesia que eu trouxe para compartilhar com vocês nesta aula, eu vou falar um pouco desse significado da poesia. Geralmente, quando a gente escuta, tem contato, quando a gente lê uma poesia, a gente já sente o que desse gênero textual, que é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É como uma manifestação de beleza estética retratada, segundo estudos. E assim, hoje também nós teremos desafios no final desta aula, então vamos ficar bem atentos à aula de hoje, a tudo que eu vou explicar a vocês. E eu trago para vocês um autor nacional que está fazendo muito sucesso, inclusive em rede nacional. Ele tem espaço em um programa em que ele declama poesias. Então, eu trago para vocês um livro muito interessante que é o Poesia que Transforma. Nada melhor do que falar com poesia, como alguém que está vivendo de poesia atualmente, que é o Braulio Bessa, um autor que nós temos hoje renomado na nossa literatura poética no Brasil. E aqui, ele fala de um poema que mudou a vida dele. E o nome do poema, já tem assim um impacto grande, que ele é chamado Recomece. Então eu vou aqui nesse livro, eu já tive a oportunidade de estar lendo, que vale muito a pena a gente poder trazer também a poesia para os nossos dias. Como precisamos de poesia, como precisamos parar e fazer uma leitura deleite, algo que nos encanta. A poesia tem esse poder de nos encantar, de nos transportar mesmo para um outro lugar. Assim como a literatura, a gente tem esse poder de nos transportar, a leitura de livros, e a poesia traz esse encantamento para a gente, tão essencial para o ser humano. Então, não deixa de ser também uma arte, um divertimento, deleite, muito importante. Para além dos textos informativos, para além dos textos que a gente precisa estar ali estudando, conteúdo, a poesia. Então, poesia que transforma. Vou agora falar com vocês sobre esse poema. Depois eu vou contar um pouquinho da história que ele fala sobre esse poema na sua própria trajetória. Mas agora eu estarei lendo esse poema bem pausadamente para que vocês possam estar absorvendo toda a informação, o quanto que pode contagiar, impactar as nossas vidas. Uma leitura bem feita, uma leitura bem escrita, uma leitura assertiva, nesse sentido do gênero textual que estamos hoje aqui trabalhando. Tá? Então, total atenção aqui à leitura nesse momento. Poesia, recomece. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair
e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar. É hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor. Reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Então assim, né, com essas palavras fortes aqui, finalizamos a poesia Recomece de Braulio Bessa. E realmente ela traz, né, algo de impactante na vida, porque ela trata de muitas situações do nosso cotidiano. Ela faz a reflexão mesmo de vários assuntos, né, da condição mesmo nosso humano, do sofrimento, da dor, da alegria, do amor, né, do nosso reconquistar, daquilo que a gente tem que buscar na nossa vida, né, a todo momento, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa estar bem, eu digo mentalmente, né, nossa saúde mental. Em tempos de pandemia a gente tem visto tantas coisas, né, em relação ao que buscamos, ao que devemos buscar para ter essa saúde mental, né, para alcançar os nossos objetivos, para ir em frente. Acho que a poesia fala sobretudo sobre isso, sobre ir em frente apesar de, que até inspira, esse apesar de até inspira uma outra poetisa, né, uma outra pessoa também que nos presenteou com as suas palavras, que foi a Clarice Lispector, né, que ela tem uma poesia que fala assim: apesar de, se deve, né, no caso, viver, né, apesar dos acontecimentos da nossa vida. E eu vou falar um pouco para vocês aqui, no próprio livro, na página seguinte, ele vai retratar sobre a explicação, né, vai falar um pouco sobre como que foi impactante os escritos dele, os frutos mesmo, né, lá do iniciozinho, o que aconteceu. Então prestem atenção para a gente poder ouvir também que, para além da poesia, é interessante a gente conhecer, né, a vida do autor, né, mesmo que seja uma pequena biografia, e ele em vindo aqui podendo contar um pouco da sua trajetória. Merece toda a nossa atenção. Recomece foi o poema que acabou se tornando meu clássico, por assim dizer. Muita gente pensa que ele surgiu por causa de algo que aconteceu na minha vida, mas não foi bem assim. A origem desse poema é a seguinte: em julho de 2017, recebi a pauta do programa Encontro para fazer um poema e logo fiquei muito comovido com a história. Estaria presente uma menina chamada Laura Beatriz, que 7 anos antes, em 2010, perdera vários familiares num deslizamento no Morro do Bumba, em Niterói. Na noite da tragédia, ela foi entrevistada pela Fátima Bernardes, numa de suas últimas coberturas fora do estúdio, para o Jornal Nacional. E mesmo criancinha, aos 8 anos, a menina havia passado muita força. Já estava tudo se desenhando para ser um programa emocionante. A história mexia com todo mundo.
foi uma responsabilidade muito grande para mim falar sobre aquele assunto. E Laura Beatriz foi a inspiração do meu poema. Busquei no YouTube pela matéria da época do deslizamento, parei e assisti. O que eu diria para aquela menina? Se eu estivesse vendo aquilo, o que precisaria escutar? Fui movido por um sentimento de empatia. Todo dia é dia de recomeçar. Comecei a escrever e no meio do poema me dei conta de que ao falar para Laura Beatriz, no fundo estava falando para todo mundo, independentemente da dor ou do motivo do recomeço. Alguns menores, outros tão devastadores. De alguma forma, todo mundo está sempre recomeçando. Recomece tocou muitas pessoas em momentos importantes de suas vidas. É um poema que eu mesmo leio para me sentir melhor. Eu me coloco no papel do leitor, esqueço até que fui eu que escrevi. Tem coisas que escrevo e parece que é alguém que está me dizendo. É como se eu nunca tivesse escrito aquilo. Às vezes causa impacto em mim mesmo, como é o caso deste poema. Recebi muitos depoimentos tocantes sobre Recomece, principalmente pelas redes sociais. Um senhor de Manaus, por exemplo, vendia pastéis na rua num carrinho. Mas como não estava dando certo, desistiu e resolveu procurar emprego. Depois de 15 dias buscando, sem achar nenhuma oportunidade, ele estava no ônibus quando a esposa enviou pelo celular o vídeo com Recomece. No ônibus mesmo, ele assistiu e algo mudou dentro dele. Quando voltou para casa, pegou o carrinho que estava na garagem, pintou de outra cor, pesquisou outras receitas de pastéis, mudou de lugar na cidade e recomeçou. Sua mensagem terminava assim: e deu certo, cabra. Uma moça de Santa Catarina escreveu contando que estava no consultório médico e tinha acabado de receber uma notícia devastadora, um diagnóstico de câncer. Ela estava saindo da sala com um sentimento de dor, despedida, derrota, desânimo. Mas quando passou pela recepção, olhou para a televisão e eu ia começar a declamar Recomece. Então, ela parou e assistiu ali mesmo, em pé. Muita gente relatou coisas bonitas a respeito do que eu escrevo, mas o que essa moça falou foi a coisa mais linda que alguém já disse sobre o que eu faço. Foi a oração mais bonita que eu já ouvi na vida. Para ela foi uma oração, algo divino, espiritual. Quando abriu a segunda porta para ir para casa, foi com um sentimento de renovação, como se tudo aquilo estivesse acontecendo na sua vida para que ela recomeçasse e recuperasse muita coisa que tinha perdido. E ela finaliza: e deu certo. É claro que quando escrevi Recomece, eu não tinha noção da existência dessas pessoas, muito menos de seus problemas. Mas é como se o destino, como se Deus tivesse colocado tudo para acontecer dessa forma. São as mesmas palavras, escritas pela mesma pessoa, ditas no mesmo momento. E a poesia pega dois casos tão distintos e de alguma forma abraça os dois, conforta, melhora, transforma. Para mim, é uma grande felicidade ter tido a chance de escrever este poema e saber que ele chegou a tanta gente. Acho que dos meus poemas, este foi o que mais ajudou as pessoas, o que mais serviu. Acredito que a minha missão é servir, e Recomece é um símbolo disso. E ele me ajuda também. Confesso que quando está doendo em mim, eu também me abraço com esse poema. Gosto de comparar a poesia a um abraço.
que consegue fazer um carinho na alma sem nem saber qual é a dor que você está sentindo. A poesia se adapta à sua dor. É um abraço cego e despretensioso, como quem diz: venha, tá doendo? Pois deixe eu dar um arroxo, que vale fazer bem. Então, esse foi o comentário acerca do poema. O Braulio Bessa explicou muito bem, Então, vem dizer que a poesia é algo realmente que transforma, que traz impacto, que causa sentimentos, Então, ele vai estar na nossa vida sempre de alguma forma, digamos assim, Então, é um exercício também. Então, o Braulio impactou muitas pessoas com esse poema, Teve muitos feedbacks, muitas pessoas comentando coisas que impactaram a vida, uma palavra. Eu penso muito nessa questão da palavra, a força que a palavra tem. Nós professores, vocês alunos, nós sempre usuários da língua, o uso social da língua, e usem tudo. E faz muito sentido a palavra na nossa vida, seja em qualquer circunstância, qualquer circunstância pessoal e social. Eu vou repetir aqui para vocês, esse último parágrafo aqui da explicação do Braulio, porque eu achei ela muito, muito impactante e assim, bem esclarecer os pontos da poesia do que seja na visão do autor, No caso, nós estamos dando, o direcionamento dessa aula para este autor especificamente hoje. Vamos falar de outros, mas hoje vamos falar do Braulio. Gosto de comparar a poesia a um abraço que consegue fazer um carinho na alma, sem nem saber qual é a dor que você está sentindo. A poesia se adapta à sua dor. É um abraço cego e despretensioso, como quem diz: venha, tá doendo? Pois deixa eu dar um arroxo, que vale fazer bem. Muito bem. Então, para o exercício da poesia, para o exercício da escrita, que é o nosso objetivo aqui, leitura, escrita, o desenvolvimento aqui dessas habilidades tão importantes, fazendo muito sentido, Quero ouvir de vocês, Nós vamos dar espaço, vou dar espaço aqui para vocês, para ouvir de vocês o que vocês acharam dessa poesia, em primeiro lugar, o que vocês acharam da explicação do Braulio Bessa para todos esses momentos que ele vivenciou como fruto de sua poesia, de seu trabalho, que é um trabalho sério, O trabalho de autoria é um trabalho muito sério, é um trabalho carregado de emoção, de significados, E o povo adere, o povo aceita, as pessoas, consomem, também, esse tipo de leitura, que é muito interessante, muito importante, até para a nossa cultura como um todo. E quero ouvir de vocês o que vocês acharam dessa poesia, ou qual parte vocês consideram mais importante, vocês gostaram mais, se sentiram impactados por alguma coisa, por alguma parte da poesia, ou vocês também querem falar algo sobre os próprios comentários do Braulio, sua trajetória, vocês conhecem o Braulio. Nós vamos ter oportunidade também de assistir vídeos dele declamando, porque ele sendo profissional da palavra, nesse sentido, o autor, ele vai falar com muito mais entusiasmo, e com toda a propriedade daquilo que ele escreveu, daquilo que brotou dele. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer esse movimento. E também nós vamos fazer agora uma atividade muito interessante, que é a escrita de poesia. Com certeza aqui, todo mundo já teve contato com poesia. Podemos falar muito mais sobre isso. Também vou expor outras poesias a vocês. E o que tocar, o que vier do coração, o que vier na mente, livre, leve, tem que ser um movimento leve, um movimento fluido, escrita sem aquela questão, será que está escrito certo? Será que é assim mesmo? Será que vai... Não vamos pensar nessa questão de leitura. Primeiro, escrever livremente. Escrever com a sua intenção, escrever com o seu coração, escrever com aquilo que você quer passar. Talvez a sua história de vida, talvez um sonho, Não sei o que se passa aí, talvez inspirado na própria poesia do Braulio Bessa, sobre esse assunto de recomeçar, que é tão importante, Muitos de vocês, com suas trajetórias de vida, estão aqui na EJA,
porque estão recomeçando. Estão na EJA porque se deram uma nova oportunidade de estudar, né, de estarem aqui presentes, estarem buscando o ensino-aprendizagem que em muitos casos foram negados a vocês, né, no passado, mas é um direito fundamental, um direito humano, educação, e vocês estão aqui buscando. Então, nada melhor do que vocês para falarem também sobre o recomeçar. Quero ouvir de vocês então e vamos aos nossos exercícios. Então, vamos às novas explicações. Ok? Então, é isso por agora. Um abraço a todos.